o conjunto das estatísticas, das intenções de voto, estão claramente, como vocês também já sabem, numa perspectiva de que Trump tenha essa vitória. Aqui, neste mapa, por exemplo, que é de acessos generalizado, refere-se sobretudo à parte dos swing states, portanto, aquele conjunto de estados em que é mais incerta o posicionamento em termos daquilo que vão ser os lugares para o colégio eleitoral, quer para os democratas, quer para os republicanos, e neste momento as probabilidades são sobretudo numa perspectiva de que Trump possa verificar aqui, possa ser vencedor. Se olharmos também numa outra perspectiva, aqui num quadro, por exemplo, que existe na Bloomberg, que também diariamente vai sendo atualizado, e aqui com um conjunto de spreads, ou seja, conjunto de variações e oscilações que vai havendo para cada um destes estados chamados swing states, e aqui a perspectiva é com base nestas variações de cada dia e com as probabilidades de ganhos e perdas, neste caso, ontem 66% estava para Trump e iria cristalizar-se então em 312 lugares para Trump e 226 para Harris, ou seja, reforça aquela perspectiva de que Trump poderia sair vencedor. Analisando não só a vantagem de Trump, em muitos estados, especialmente focados nos do centro-sul, as probabilidades indicam entre 86% e 98% de poder ter a vitória. Já relativamente a Harris, há aqui algumas variações que se verificaram menos positivas, que mostram também aqui alguma oscilação também que coloca Harris numa perspectiva menos, com menor vantagem. Aqui o resultado improvável de Harris está relacionado também com o facto de ter 312 de conseguir 312 lugares do colégio eleitoral face a Harris para 226, com alguns estados também a manterem o seu equilíbrio. Ideia principal aqui para reforçar que Trump poderá estar numa perspectiva positiva e é algo que também está incluído dentro do mercado. Se olharmos para os mercados acionistas, grande parte desta evolução, grande parte dos padrões de alocação correspondem neste momento a ter a que o candidato Trump possa retirar uma vantagem. Tendo feito este introito, portanto, aqui o que se propõe é uma introdução, um enquadramento, depois haverá um conjunto de gráficos relativamente a quatro situações: ações, obrigações, criptomoedas e esqueci-me do outro, mas o meu colega que vai fazer a parte da apresentação gráfica irá referir. Mais algum contexto relativamente às presidenciais dos Estados Unidos e depois as ideias finais e conclusões. Como introdução, podemos aqui recordar que estamos com robustos ganhos nos mercados acionistas, sobretudo refletidos aqui nas maiores capitalizações tecnológicas e semicondutores, apesar dos semicondutores hoje estarem aqui a corrigir, com a AMD. A oferta monetária dos bancos centrais voltou a recuperar com as reduções das taxas de juros e mais branda alienação das obrigações, se não mesmo estará, de alguma forma, suspensa. Aqui o impacto das alterações climáticas que vamos verificando que se traduz em maiores encargos de exploração, portanto, por parte das empresas, os conflitos geopolíticos, o facto da China continuar com dificuldade em abandonar o seu estado de vulnerabilidade económica e financeira, mantém-se muito dependente dos estímulos. O facto das tensões geopolíticas e o mercado laboral, estas percepções dificultarem uma mais agressiva redução das taxas de juros. Ou seja, provavelmente, se estas dimensões que afetam sobretudo os preços de energia e do mercado laboral, que afetam a evolução dos salários, provavelmente poderiam permitir que os bancos centrais, de alguma forma, atuassem perante os cenários de leve aterragem da economia. Portanto, contudo, a maioria dos resultados verifica-se aqui com menos elevados juros,
custo das matérias-primas mais recentemente como o crudo e depois também os ganhos de produtividade provenientes da inteligência artificial. Para também termos aqui algum contexto, valerá a pena acompanhar que, relativamente aos resultados acumulados das ações, tanto o PSI como o CAC apresentam-se com perdas. O PSI, nesta sessão, anulou os ganhos acumulados deste ano. Aqui a destacar também os ganhos do S&P, neste ano 22,29. Aqui o Nasdaq Composite 24. Se olharmos para a China, podemos verificar que no acumulado deste ano estamos aqui com uma boa recuperação. Temos aqui depois de setembro ainda estarem aqui com valores negativos, quer no Hang Seng de Hong Kong e no índice da China continental, estamos aqui, revertemos com o anúncio de novos estímulos, verificamos aqui uma recuperação para quase máximos deste ano. Do ponto de vista da volatilidade, que não tenho... estará aqui, relativamente ao Eurostock 600. Estamos em valores mais elevados, que se aproxima também, oscilando em torno dos 20 pontos. São valores muito elevados, mas também poderão aqui estar associados às mais elevadas yields, e são mais elevadas porque, tendo em conta que a trajetória da inflação se mantém no sentido descendente e que os bancos centrais iniciaram reduções de taxas de juro, seria expectável que as yields também acomodassem essa evolução e que também estivessem a ter uma trajetória de queda. Contudo, no longo prazo, verificamos, se olharmos para os 10 anos dos Estados Unidos, estaremos em 4,30, portanto, numa trajetória de subida em divergência das descidas das taxas de juros, pelo menos que se estão a verificar. Será importante agora na próxima quarta-feira, dia 7 de novembro, temos a reunião da Fed e ver como é que o mercado vai reagir perante a decisão da Fed e perante também o eventual discurso que possam dar relativamente ao enquadramento da prossecução da política monetária pela Fed. Assim podemos verificar, por exemplo, que nos Estados Unidos hoje a yield a 10 anos está a 4,25, a 2 anos está a 4,13, por exemplo, a 12 meses, portanto, a um mês, estará a 4,7, portanto, muito próximo dos 5%, o que não é muito consistente com a queda das taxas de juro. Se compararmos, por exemplo, com Portugal, que está a 2,74, Espanha 3 ou Alemanha próxima dos 2,33. Portanto, enquanto na Europa as taxas de juros vão acomodando e vão seguindo a trajetória de descida, verificamos que nos Estados Unidos seguem numa trajetória de subida, provavelmente poderá aqui também estar associado aos mais altos e elevados valores da dívida e a perspectiva, e aqui remeto outra vez, a perspectiva de que Trump possa vencer e dessa forma acelerar mais emissão de dívida do que se for a candidata Harris. No conjunto das apresentações de resultados relativamente ao terceiro trimestre, neste quadro da passada segunda-feira, tínhamos 185 em 500 empresas do S&P a apresentar resultados, com um crescimento das vendas 3,8, a média dos 11 setores, e depois em termos dos resultados de 3,4. Quem está a ter um desempenho pior será a indústria e aqui a energia, portanto com quase 20% e a energia com quase 40% também, com as mais elevadas yields, provavelmente, e a correção do preço do crudo e do gás natural, de alguma forma, a ter aqui um impacto menos favorável durante o terceiro trimestre. Também, para ter aqui, como ponto prévio, verificar que a evolução da dívida dos Estados Unidos é esta linha branca, portanto, está neste momento em 35,8 trilhões, ou 35,8 milhões de milhões, quando o PIB nominal estará próximo dos 29,3 ou 30 trilhões. Portanto, o grau de endividamento
acelerou, principalmente aqui após 2008, 2009, com a crise do setor bancário nos Estados Unidos. Portanto, agora centrando aqui na dimensão das presidenciais. O contexto das presidenciais tem aqui um quadro de bons dados macroeconómicos e, em média, do conjunto dos resultados das empresas. Podemos discutir se as manufaturas e as industriais, onde se incluem, por exemplo, o setor da construção e da aviação dos Estados Unidos, aqui desempenham de uma forma menos positiva, mas no conjunto, agregando aqui também um conjunto de empresas de energia, agregando também aqui principalmente as tecnológicas, temos aqui um impacto positivo. Então, mergulhando nas presidenciais dos Estados Unidos, então, quando falta aproximadamente uma semana para as eleições, que vão ocorrer próxima terça-feira, iniciam dia 5 de outubro, mantém-se aqui o empate e a perspectiva de que será o colégio eleitoral de 538 lugares a determinar quem será o vencedor. Portanto, não tanto a votação direta e universal, mas aqui o colégio eleitoral em representação dos principais estados a determinar aqui o vencedor destas presidenciais. O candidato vencedor terá que possuir pelo menos os 270 votos para ter uma maioria para ter a maioria ser vencedor. Aqui também vou-vos dar alguns apontamentos que são acessíveis e podemos verificar que a dificuldade da candidata Harris tem a obter vantagem. Ao nível da população com maior escolaridade, é onde colhe maior adesão por parte dos seus votantes. Aqui também podemos verificar que os anteriores candidatos em 1980, 2000 e 2020, os valores que entre esta parte dos eleitores com maior escolaridade apresentava aqui uma perspectiva de votarem nos democratas tem sido em crescente. Neste momento está em 41%, como no processo de 2020. Entre os diversos padrões da população, verificamos que relativamente a população descendente ao afro-americana, 87% aqui tendia para Biden, neste momento é apenas 70%. E a hispânica baixou, quando em 2020 era de 57%, baixou para 48%. Relativamente à população com menor escolaridade, centra-se mais em Trump. Podemos ver que tal aconteceu em 2020 e volta a acontecer em 2024 e com uma percentagem superior. A ideia para vos transmitir aqui é que existe alguma disrupção nos padrões com que estamos a analisar e que enviesa a probabilidade de se obter aqui um claro vencedor quando se observa, portanto, as variáveis de educação, religião, sexo, raça, credo, religião ou mesmo as profissões. Atualmente, os que possuem menor grau de escolaridade têm aqui uma preferência mais relativamente a Trump e tem sido também esta uma das forças dominantes entre os diversos padrões que se foram analisando ou que se foram testando de uma forma mais granular. Aqui estou-me a socorrer também da informação que está na plataforma para elucidar que aqui entre a informação que vamos atualizando de uma forma diária, podemos verificar
que o conjunto das sondagens mostra uma grande proximidade ou uma grande dificuldade em tirar aqui um claro vencedor, apesar das probabilidades aqui continuarem de alguma forma a darem alguma vantagem a Trump, porém o conjunto dos dados ou a estrutura da informação ainda não permite dar aqui uma clarividência em termos mais clara dessa evolução. Mas também podemos verificar que nessa perspectiva de que se for Trump a ganhar, provavelmente as small caps dos Estados Unidos poderiam estar mais sensíveis do que as maiores capitalizações. Aqui não se diz que as pequenas capitalizações podem tirar mais vantagem e as grandes capitalizações tirar mais vantagem. Aqui é o grau de sensibilidade que poderá haver entre as pequenas e as grandes capitalizações. Aqui, agora, alguns cenários para podermos tentar demonstrar e verificar o impacto destas sondagens ou a validade também destas sondagens e depois o que é que poderemos tirar a partir da próxima semana ou o tempo que demorar a obter aqui um sinal de um claro vencedor, se conseguimos estar nesse cenário. Aqui num primeiro cenário em que atribuímos que as sondagens estão sistematicamente erradas em qualquer direção. Então, uma vitória do candidato Trump seria o cenário que o mercado aparentemente vem antecipar. Portanto, aqui iria sugerir um momento mais positivo para os Estados Unidos pela abordagem das empresas. Algumas argumentações relativamente à qualidade das finanças públicas dos Estados Unidos, mas numa situação nefasta que os republicanos provavelmente teriam alguma dificuldade em cumprir então as promessas de cortes fiscais e orçamentais, e as taxas de juros dos Estados Unidos poderiam então disparar. Algo que está a acontecer e já estamos a verificar. Nesse mesmo cenário em que as sondagens possam estar sistematicamente erradas e em qualquer direção, há também aqui a questão das tarifas que Trump vem apregoando de uma forma assertiva e agressiva, e aqui o dólar dos Estados Unidos e o seu papel no comércio internacional teriam aqui alguma relevância. A principal arma da China, caso Trump aplique essas tarifas, seria uma desvalorização significativa da sua divisa, neste caso os Estados Unidos relativamente ao USD, de forma a tentar conseguir ganhar alguma competitividade em termos de exportações, algo que a China também vem fazendo, mas o que agravaria ainda mais os riscos de uma guerra comercial, porque para além das tarifas teríamos aqui um conjunto de desvalorização cambial competitiva para tentar obter alguma vantagem na balança de transações. Outros países exportadores, como Japão e a Alemanha, nomeadamente a terceira maior economia e a quarta, veriam aqui a sua competitividade afetada por este acréscimo de conflitualidade comercial. Um dólar dos Estados Unidos muito apreciado seria aqui então destabilizador para a balança de transações e para quem detém a dívida dos Estados Unidos, e sendo especialmente penoso para economias emergentes, por exemplo, como também é a China. Então, uma vitória republicana total poderia comportar aqui alguma possibilidade de novos choques, aqui como referimos, que abordam a parte das divisas e também a parte da dívida. Num cenário de vitória surpresa dos democratas, digamos surpresa porque
estou-vos a transmitir, existe aqui alguma convicção por parte do mercado e de analistas que seguem estes temas com mais conhecimento, obviamente, que eu, que atribuindo a vitória a Trump, portanto, se fosse Harris a ganhar na próxima semana, seria aqui a surpresa. E seria considerada aqui uma reviravolta inesperada. Se as sondagens, então, tiverem falhado de captar aqui o número de eleitores mais jovens que tendem a votar em Harris, portanto, os mais jovens e os mais com maior níveis de educação que centram-se em Harris, é, para já, uma possibilidade teórica. Provavelmente, então, se Harris vencer e os democratas mantiverem miraculosamente o controle do Senado e reconquistam a Câmara dos Representantes, provavelmente haveria aqui uma correção mais rápida em termos do mercado, refletindo provavelmente aqui a ideia dos um aumento dos impostos. Ou seja, uma forma de financiar a economia dos Estados Unidos e controlar a subida da dívida seria por via dos impostos, quer às empresas, quer também relativamente às pessoas que oferem rendimentos mais elevados. Portanto, é essa a linha que a candidata Harris tem apresentado. Atendendo que os mercados globais dominam, os mercados dos Estados Unidos dominam os mercados globais, este impacto contagiaria também, de alguma forma, os mercados internacionais. As taxas, as yields das obrigações dos Estados Unidos poderiam enfrentar algumas dificuldades. E a dificuldade também em gerir a parte orçamental e como evoluiria aqui a parte do déficit. Ou seja, uma vitória de Harris também teria aqui um impacto provavelmente mais pesado em termos daquilo que possa ser a dívida e depois a forma como se teria que gerir as preocupações que se envolvem na inflação e também nas taxas de juros dos Estados Unidos, afetando de uma forma menos positiva as ações. Face ao que eu disse, então podemos só resumir aqui muito rapidamente em 2 pontos, como vocês já perceberam. Uma vitória por parte de Trump seria mais favorável para os mercados, apesar de alguns impactos que pudesse haver em termos de dólar e da percepção da dívida dos Estados Unidos. Uma vitória de Harris teria aqui um impacto, pelo menos no curto prazo, inicialmente contrário, ou seja, algum potencial de correção. Se o resultado destas eleições for tão incrivelmente incerto como as sondagens sugerem, portanto, em que os democratas não só perdem, como reforçam a maioria no Senado, e os republicanos apenas ficam com a Câmara, portanto, aqui provavelmente, tenho que vos dar aqui também mais alguma informação. A participação eleitoral se centrar não só nos jovens, também como mais as mulheres, especialmente as mulheres jovens. A votação também, após a decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos, aqui deixaria, e o tema do aborto permitiria cada Estado, então, navegar de uma forma mais livre ou liberta e tenderia a dar alguma vantagem também aos democratas. Portanto, um outro conjunto de fatores e de informação que provavelmente iria ajudar mais o candidato dos democratas do que dos republicanos. Nesta eleição existem inúmeras formas de o resultado não ser muito definitivo. Em primeiro lugar, a obtenção do resultado final pode consumir mais dias ou semanas adicionais, principalmente se os Estados-chave exigirem recontagens, ou seja, se começarmos numa perspectiva de litigância por cada um dos candidatos, portanto, arrastar aqui o processo por mais dias ou semanas daquilo que será expectável. Do lado republicano, uma derrota poderia conduzir, portanto, a esta contestação, acusando os democratas de fraude eleitoral, algo que já observamos. Também permitiriam também
por exemplo, evocarem que os imigrantes ilegais também teriam votado em circunstâncias pouco favoráveis. Aqui, por outro lado, ou numa outra perspectiva, se os democratas perderem aqui por uma margem muito estreita, em alguns estados que mudaram as regras de representação, portanto, também poderão, de alguma forma, contestar o resultado da eleição com base na supressão do voto. Aqui, a ideia principal é que o facto de estarmos numa situação muito pouco clara, há margem também para cada um dos lados e há argumentos para cada um dos partidos poder contestar. Portanto, devemos aqui respeitar as incertezas e tentar entender quanto mais tempo esta incerteza se alastrar ou se arrastar, obviamente que terá um impacto menos positivo para os mercados globais. No entanto, a maioria dos investidores, nessa perspectiva, devem tentar manter aqui, efetivamente, um clima de tranquilidade, tentar prosseguir as suas estratégias, principalmente as mais conservadoras, deixando o exercício afastando aqui o exercício, tentar adivinhar o curto prazo mais para a parte das contas com perfil trader. Portanto, os traders gostam mais desse tipo de ambiente do que propriamente os investidores, portanto, deixar essas preocupações com os traders. E assim os investidores tentarem procurar de alguma forma evitar tomar decisões precipitadas e ocasionadas por percepções também transitórias. Aqui a ideia é também perceber-se que com as propostas de tarifas por parte de Trump, qual seria o impacto aqui nesta estimativa, portanto, da PYYE, verifica-se que as perdas são aproximadamente $2.600, estimo eu que seja por ano, em 2025, por cada um dos 330 milhões de norte-americanos. Pronto, esta era a minha parte relativamente aos dois primeiros pontos. Vou passar agora para o meu colega que vai vos mostrar um conjunto de 3, 4 gráficos para vos dar aqui mais algum contexto e depois vamos prosseguir para os últimos 2 pontos. Então, só um instante e passo já para vocês. Faz-se. Boa tarde a todos. Vou então fazer a análise de alguns dos instrumentos mais relevantes, nomeadamente o de índices, o S&P e o Nasdaq, o Eurodólar, a Bitcoin e a dívida a 10 anos dos Estados Unidos. Vamos começar aqui pelo gráfico do S&P e a primeira coisa que temos de perceber ao analisar qualquer tipo de gráfico é perceber a tendência dominante para estar a favor da mesma, porque é sempre mais lucrativo do que tentar estar a adivinhar os topos ou os fundos de mercado, contrariando a tendência. Vou usar aqui o gráfico de linhas para ser mais fácil de perceber. Temos dois tipos de tendência, a tendência ascendente e a tendência descendente. Numa tendência descendente, a tendência é confirmada quando, depois de um topo, como podem ver aqui no Bear Market 2022, se define um topo mais baixo e depois um fundo mais baixo. E é aqui que temos a confirmação da reversão da tendência. E a tendência continua a fazer mínimos e topos mais baixos até reverter. Foi aqui em dezembro e janeiro de 2023. Fizemos aqui o mínimo e retraímos, só que neste ponto nós não sabemos ainda
se vai passar de um topo mais baixo e a tendência vai continuar descendente, ou se vamos ter a tal reversão. Portanto, temos o fundo de mercado, retraímos, e depois, quando voltamos a fazer um topo mais alto, temos a confirmação do início do bull market. Pronto, e neste caso, o bull market começou em finais de 2022 a fazer topos e mínimos mais altos até ao momento atual. Pronto, neste momento a tendência é claramente ascendente, não há dúvida nenhuma disso, e a tendência vai continuar ascendente se continuar a fazer pequenas correções e novos máximos históricos. Por outro lado, se acontecer alguma coisa no mercado, não sabemos o que se vai passar no dia da manhã, podemos ter a confirmação da reversão, se fizer uma correção agressiva, voltar a retrair, mas não consegue renovar máximos e depois faz um mínimo mais baixo. E temos aqui a reversão da tendência, como aconteceu aqui em 2022. Pronto, passando aqui ao gráfico diário, já temos o gráfico de Velocity. O que é que se pode ver aqui? Temos aqui também uma tendência ascendente que se iniciou a 5 de agosto a fazer topos e mínimos cada vez mais altos, e temos aqui a formação de um padrão que é parecido com o triângulo ascendente, só que chama-se o Rising Wedge, que no caso de se quebrar o suporte do padrão é muito provável que faça uma pequena correção. Eu gosto de utilizar os principais níveis das trações de Fibonacci para definir os futuros fundos mais altos. Pronto, imaginemos que agora para as eleições temos um aumento de volatilidade, o padrão é confirmado, para aqui uma pequena retração, pronto, depois volta novamente a fazer topos e mínimos mais altos. Pronto, neste caso o S&P não tem grande material para se trabalhar, portanto vamos passar aqui um gráfico melhor. Temos aqui o Nasdaq. O gráfico do Nasdaq tem aqui uma linha de tendência ascendente com 1, 2, 3 pontos definidos desde o fundo de 2022 e historicamente as tendências têm se repetido com alguma regularidade, ou seja, sempre que se define uma linha de tendência ascendente no gráfico do Nasdaq, sempre que essa linha é quebrada, temos uma grande correção. Aqui foi em 2022, tivemos aqui 1, 2, 3, 4 testes e depois foi quebrado. Aqui, ao longo de 2019 também, 1, 2, 3, 4 testes e foi aqui o teste Covid. E depois aqui em 2018 também não é assim tão perceptível como os outros, mas quando a linha foi quebrada também teve assim, uma correção mais agressiva. Portanto, a tendência aqui do Nasdaq no gráfico semanal também se mantém intacta enquanto estiver a negociar acima desta linha, ou seja, pode eventualmente fazer aqui uma correção até à linha e continuar a subir. Pronto. As preocupações podem começar a surgir se fizermos aqui uma correção, fizermos um topo mais baixo, quebrarmos aqui a linha de tendência ascendente, confirmar aqui um novo mínimo, por aqui a vermelho, pronto, e neste ponto é quando temos a reversão da tendência. Ora bem, aqui no gráfico diário também temos, no gráfico das 4 horas, também temos aqui um padrão parecido com o do S&P, temos aqui o Rising Wedge. Pronto, está aqui a negociar com muita volatilidade e depois começa a contrair, ou seja, está aqui com algumas dúvidas do próximo movimento agressivo. Pronto, pode ficar aqui a consolidar mais uns dias, aqui é 5 de novembro, são as eleições dos Estados Unidos. Pronto, pode quebrar para cima
ou o suporte, mas pronto, estamos aqui neste momento com momentos de volatilidade, mas acredito que na próxima semana já vai acontecer qualquer coisa mais fluente no gráfico. Ora bem, passando aqui ao gráfico da Bitcoin. A Bitcoin vem aqui de uma tendência ascendente muito bem definida. Acontece que fez os mínimos em março deste ano e teve aqui a consolidar neste canal descendente com vários testes no suporte e a resistência e quebrou a 17 de outubro o canal. Eu gosto muito de usar os padrões porque a maior parte dos padrões dá para definir amplitudes de preço e neste caso um dos padrões são os canais, a amplitude do canal é projetada no ponto em que é quebrado. Pronto, neste caso seria aproximadamente para os 85 mil. Estamos aqui também a fazer aqui desde o último teste ao suporte do canal, a fazer topos e mínimos cada vez mais altos. O próximo passo seria quebrar aqui o máximo histórico anterior de março. O suporte mais relevante são aqui o dos 66.500, ou seja, se por alguma razão não conseguir quebrar o máximo, fizer alguma retração e quebrar abaixo dos 76.500, para além de fazer um mínimo mais baixo, também volta a entrar dentro do canal, o que tira a validade do mesmo e depois poderão existir correções mais profundas. Pronto, passamos aqui agora ao gráfico do euro-dólar. O euro-dólar, ao contrário dos gráficos que vos mostrei, não tem assim uma tendência muito bem definida desde o ano passado. Está aqui a lateralizar entre os 1.5 e 1.12. Pronto, o que é que podemos reter deste gráfico? Tem aqui uma linha de tendência ascendente a servir de suporte, que já teve 1, 2, 3 e estes dias fez o quarto teste ao suporte. Depois de termos tido um movimento de queda mais agressivo desde possivelmente do verão do ano passado. Portanto, é muito provável que o preço agora, que a cotação agora volta a fazer uma correção, quanto mais não seja para aliviar um bocado o sentimento e depois poderá efetivamente quebrar a linha. Muito dificilmente se passa de um topo mais alto para um mínimo mais baixo sem nenhuma correção pelo meio. O que também pode dar força aqui é esta possível retração, aqui no gráfico das 4 horas, a confirmação de um double bottom, cuja amplitude levou o preço para a zona, para cima dos 1.09. Pronto, acredito que nos próximos dias e semanas possa andar aqui a negociar em valores mais altos que os de hoje, mas depois, se confirmar um topo mais baixo e voltar a cair, aí pode efetivamente quebrar este suporte. Por outro lado, se agora começar a subir e quebrar aqui a resistência dos 1.12, pode certamente ir para valores mais altos. Pronto, e para finalizar aqui a minha parte, tenho aqui o gráfico da dívida dos Estados Unidos a 10 anos, pronto, que se assemelha muito também à explicação que tem no gráfico do S&P. Tem aqui uma tendência descendente bem definida. Temos aqui o topo, corrigiu, confirmou um topo mais baixo e aqui confirmou um mínimo mais baixo. Portanto, é aqui onde tem esta bolinha branca que temos a confirmação de que a tendência reverteu. Pronto, corrigiu, está aqui a fazer topos e mínimos cada vez mais baixos
a 23 de outubro, tínhamos o fundo, corrigiu, fez aqui um mínimo mais alto e aqui no início de agosto fez um topo mais alto. Portanto, aqui já estaria a dar um sinal de reversão de tendência. Ora bem, para a reversão de tendência continuar e efetivamente não podia quebrar este suporte, o suporte de 29 de abril de 2024. Poderia vir aqui um bocadinho mais abaixo, mas depois era necessário voltar a fazer um topo mais alto. Pronto, e espero que tenham gostado deste bocadinho, destas explicações. Vou voltar a passar a apresentação para o João. Obrigado. Muito bem. Uma das principais ideias é que o mercado continua numa determinada perspectiva, atenção às eventuais quebras do suporte e principalmente a confirmação. Desculpa, estava a pedir ao meu colega para cortar o microfone porque vocês deviam ter eco do vosso lado. Portanto, atenção às quebras de suporte enquanto não houver, e as confirmações da quebra do suporte, não seja só com um toque, mas sim toque e prosseguimento, porque num período de volatilidade provavelmente poderemos ter esse tipo de situações. Tentando resumir aquilo que estivemos a falar na primeira meia hora e de uma forma mais sintética com alguma ordem relativamente ao conjunto de alguma informação que passámos. Vamos então colocar aqui 3 ou 4 ideias principais. Portanto, os 2 cenários principais para as eleições presidenciais dos Estados Unidos. Se tivermos aqui um claro vencedor significa um inquestionável resultado, especialmente a favor de Trump, que seria interpretado pelo mercado como favorável para as ações dos Estados Unidos, devido à sua postura pró-negócios e pelo potencial de cortes fiscais ou numa perspectiva tributária mais amiga para o investimento e para os investidores. No entanto, essa vitória republicana poderia gerar tensão em outras frentes. O aumento das tarifas comerciais, referimos há bocado, poderia instigar aqui uma resposta menos positiva perante a China e provavelmente uma desvalorização não só do dólar, mas principalmente também do yuan, afetando as exportações dos países exportadores como Japão e Alemanha. E na parte da Alemanha, terceira maior economia e primeira da Europa, teria um significado importante, tendo em conta também os dados que temos verificado e as revisões que têm havido relativamente à evolução não só da atividade industrial e manufatureira, como por exemplo a parte dos automóveis, como as perspectivas para a Alemanha, não só para este ano, como para 2025. Uma vitória democrata, clara vitória democrata, comportaria provavelmente uma correção nos mercados. Há bocado tentei dizer esta perspectiva, tendo em conta a expectativa de aumentos dos impostos, portanto, para financiar déficits do Estado Central e também da evolução da dívida. Portanto, com Harris, a evolução da dívida provavelmente não iria ser um ritmo ou com um ímpeto tão elevado como seria na perspectiva de Trump, do candidato Trump. Portanto, nessa perspectiva, ter um quadro de impostos ou de receita de impostos diretos e indiretos provavelmente teria aqui um impacto menos positivo em termos de mercados acionistas e também de alguma forma pressionar a inflação e levar as taxas de juro aos yields dos Estados Unidos. O cenário de incerteza no resultado, que poderá ser o mais provável, então, em que não existe um claro vencedor e o processo de contagem e recontagem nos estados principais vão gerar incerteza, portanto, tal cenário provavelmente aqui
iria criar instabilidade que se traduziria numa volatilidade global, não só dos Estados Unidos, quando o VIX, a volatilidade VIX subjacente ao S&P está próxima dos 20 pontos ou supera os 20 pontos, portanto, tenderia, de alguma forma, a contaminar também o conjunto dos mercados globais, dificultando então a tomada das decisões de investimento. Seria bom, provavelmente, para os traders que estão habituados a esses ambientes de elevadas oscilações, mas para os investidores que querem ter aqui a menor variabilidade nos retornos, provavelmente não seria um ecossistema tão simpático. O mercado não seria um cenário, não teria aqui um cenário tão simples. Referir que as políticas económicas de Trump e os seus impactos são mais inflacionários. Aqui as políticas de Trump são vistas como podendo fazer aumentar, ter um impacto inflacionário, porque são aqui também do lado do lado da oferta, apesar de reduzir os custos ao aumentar a produção, ou seja, diluir aqui os custos, no entanto, poderá impulsionar aqui os preços devido aqui também à parte da yield ou da dívida soberana nos Estados Unidos e o seu potencial de instabilidade. O principal conselheiro de Trump aos assuntos económicos considera que a abordagem de Trump, pelo contrário, reduz a pressão inflacionista ou inflacionária ao aumentar a oferta. É uma opinião. Este mesmo economista, porque é que diz, refere muito que as pressões das políticas de Trump seriam inflação no sentido descendente. Aqui a redução de impostos e a desregulamentação estimulariam a produção e manteriam os preços estáveis. É este o racional relativamente ao seu assessor. O que contrapõe com a opinião de muitos economistas, principalmente a parte dos monetaristas. Tarifas generalizadas e corte dos impostos poderiam aqui aumentar os preços ao promover maior déficit e possíveis retaliações comerciais. É uma outra perspectiva diferente do assessor de Trump, ou seja, não há um claro impacto relativamente àquilo que Trump vem prometendo como o núcleo da sua principal economia. Basicamente, se centrarmos que poderá elevar a inflação, provavelmente teria impactos depois na prossecução da política monetária dos Estados Unidos, da Fed, que para já, ou defensivamente, vem efetuando prudentes reduções e espaçadas no tempo das taxas de juro, que estão neste momento em 4,75%, 5%, quando a inflação está próxima dos 2,5%. Portanto, há um amplo espaço também para a Fed poder gerir os impactos da política de uma eventual vitória por parte de Trump. Muitos também analistas comparam as propostas, comparam as de Trump com Harris, que se focam muito nos incentivos ao consumo direto e ao controle da inflação. Portanto, há aqui alguns pontos também comuns. A visão geral é que, embora a oferta possa ser impulsionada, o aumento do déficit e das barreiras comerciais podem gerar aqui uma pressão inflacionista. Em termos de dívida nacional dos Estados Unidos, o impacto continua também de alguma forma a ter alguma incerteza. A continuação e ampliação de cortes de impostos poderiam aumentar o déficit, o que seria observado como inflacionário. Também aqui um processo em que o Congresso pudesse trabalhar ao aprovar estas políticas, provavelmente
terá também algum impacto em termos daquilo que possa ser o agravamento do déficit, ou seja, alguma contestação, alguma dificuldade em aprovar algumas medidas faria com que o déficit pelo menos não aumentasse de uma forma descontrolada. Mas este assessor prevê que os mercados podem, claro, monitorizar essa evolução e de alguma forma como um estabilizador, o mercado atuando como um estabilizador automático, de alguma forma iria ser anti-inflacionário e através da confiança ou desconfiança dos investidores iria de alguma forma também acabar por controlar esse efeito. À pergunta, as tarifas requerem aprovação do Congresso? Diria que exigem alguma legislação, portanto não será de aplicação de uma forma generalizada, não será de aplicação direta, embora se possam impor aqui um conjunto de tarefas sem aprovação direta do próprio Congresso. Em todo o caso, as tarifas podem causar tensões comerciais, como referimos há bocado, particularmente a regiões como a China e a União Europeia. O contexto internacional também não facilita o conjunto de tarifas recíprocas. Podem agravar, como referimos há bocado, a guerra comercial e criar aqui uma pressão inflacionista em termos dos produtos, dos bens importados. Resposta do mercado a uma Trump inflation poderá aqui ter que implicar então uma alteração da política da Fed, hipoteticamente, com subida das taxas de juro e provavelmente aqui o ouro a mostrar também já esse sinal. O ouro continua a renovar máximos históricos, aqui acompanhados também, como referia o meu colega há bocado, com a Bitcoin também a aproximar-se do seu máximo histórico efetuado neste ano. Aqui o assessor de Trump já vem dizer que as taxas já vêm subindo, ou melhor, as yields de mercado vêm subindo devido às expectativas de que as taxas reais possam ser mais elevadas, não pela via da inflação, mas refletindo aqui a robustez da economia, que é claramente notória, sobretudo relativamente à China e à Europa. Já a força do dólar e das yields refletem também aqui de alguma forma as expectativas da Fed em manter uma estabilidade da sua política. Trump será inflacionário ou desinflacionário? Pronto, aqui o risco é que a inflação com Trump seja mais elevada do que com Harris. Este parece haver aí um consenso. E o aumento do déficit do Estado e da balança de transações, um menor déficit com Trump poderia de alguma forma aumentar a volatilidade nas relações comerciais. Aqui, relativamente à questão central, novamente, serão as políticas de Trump inflacionárias? Provavelmente, se considerarmos com a questão dos cortes fiscais, a continuação do que fez em 2017, a desregulamentação e a introdução de tarifas, a resposta provavelmente será que do ponto de vista dos economistas, será inflacionário já por parte dos conselheiros de Trump. As políticas na oferta poderiam permitir este controlo da inflação, portanto é uma visão oposta àquilo que a economia tradicional poderia oferecer. Então, tentando resumir estes dois cenários, e os dois cenários que podem existir um claro vencedor, não importa democratas ou republicanos, e haver incerteza. Assim, num claro vencedor, alguma tendência para alguma valorização das ações, provavelmente com maior ímpeto com Trump, provavelmente menor ímpeto ou com alguma correção no caso de Harris. Relativamente às obrigações, alguma pressão para a valorização, alguma recuperação relativamente ao movimento que temos observado nas últimas 2 semanas. O dólar dos Estados Unidos poderia apreciar e as yields, de alguma forma, continuarem a subida ou manterem-se elevadas
face àquilo que são as expectativas de taxas de juro nos próximos 6, 12 meses. Existindo uma incerteza quanto à vitória de um dos candidatos. As ações tenderiam a apresentar aqui alguma volatilidade e uma tendência de desvalorização. As obrigações, pelo contrário, poderiam se valorizar aqui pelo racional de que seriam o porto-abrigo e havia uma deslocação dos ativos de risco para alguns perfis de obrigações. O USD, o dólar dos Estados Unidos aqui, pelo contrário, poderia depreciar devido a esta instabilidade e as yields do Tesouro tenderiam a cair, pouco pela perspectiva o contrário aqui do que acontece nas obrigações. Quando as obrigações valorizam, obviamente que as yields iriam corrigir. Então, de uma forma muito resumida e para terminarmos esta apresentação, quando nos aproximamos quase de uma hora, portanto, deste webinar. Se existir um candidato para o mercado com políticas de estímulo ao crescimento e ao setor privado, poderá resultar então num apetite ou manter o apetite pelo risco, com alguma valorização das ações. Adicionalmente, a apresentação de resultados pode impactar também numa política monetária da Fed, em uma fiscalidade e a regulamentação dos principais setores. Para a semana, temos a Fed a apresentar, portanto, depois, já no dia 7, depois do principal ato eleitoral, provavelmente ainda ser um claro vencedor, a Fed provavelmente poderá dia 7, apresentar aqui um corte da taxa de juros em 1/4%. Também poderão existir aqui relevantes alterações e adaptações das políticas orçamentais de qualquer dos vencedores. Se o presidente eleito adotar uma política orçamental expansionista, como grandes pacotes de estímulos e aumentos da despesa, a Fed poderá ter que então ajustar a sua política monetária para equilibrar eventuais efeitos inflacionários. Uma vitória de Harris tende a ser, aqui numa perspectiva de síntese dos cenários e impactos, uma vitória de Harris pode significar a continuidade das atuais políticas, com alguma desvalorização do dólar e beneficiar índices como o Russell 2000. Já uma vitória de Trump pode tender a beneficiar as grandes empresas ou mega capitalizações pelo óbvio impacto dos cortes fiscais e das barreiras comerciais. Positivo para o dólar e setores como os hidrocarbonetos, para não dizer energia relacionada com crudo e gás. Cenário geral, os mercados podem ser influenciados pelo aumento do déficit orçamental e levando aqui, de alguma forma, alguma volatilidade. Portanto, quando observamos também, não só, ou conjugamos não só os resultados eleitorais com o caminho que vamos fazendo para o final deste ano, é relevante ir acompanhando a evolução dos preços de energia, os indicadores económicos como o crescimento do PIB, as tensões atuais no Médio Oriente e Ucrânia, o desempenho das empresas, principalmente quanto à apresentação dos resultados do terceiro e quarto trimestres, e depois aqui as decisões da Fed e do BCE. Era isto que tínhamos para apresentar. Esperemos que tenha ajudado relativamente a clarificar alguns pontos. Agradecemos a vossa presença, foi uma honra e um prazer ter-vos desse lado. Eventuais dúvidas ou questões poderão endereçar para apoioinvestidor@goling.com ou bancarosa.com ou contactarem os vossos gestores de conta. Estaremos sempre disponíveis para responder a eventuais questões, porque principalmente se puserem num e-mail, poderemos responder e esta apresentação ficará disponível nos próximos dias também neste site. Mais uma vez, agradecemos a vossa presença, desejamos a todos que continuem a ter sucesso nos vossos investimentos e nas posições de trading e até uma próxima. Uma boa tarde.